Você não tem controle nenhum. E no fundo, você sabe disso. Tudo que você chama de decisão já estava acontecendo antes de você perceber. Seu medo, seu desejo, suas escolhas, nada disso começa em você. Você só chega no final e chama isso de eu. Agora me responde, se você não controla o que sente, não controla o que pensa, não controla o que deseja, o que exatamente é você? Por que o escuro não te assusta? O que te assusta é perceber que quando tudo apaga, não sobra ninguém no controle. Sem luz, sem distração, sem narrativa, você volta para o estado real das coisas. E esse estado não é bonito, não é justo, não é seguro, é vazio. E o vazio não é silêncio, é ameaça, é a possibilidade constante de tudo dar errado, sem motivo, sem aviso e sem sentido. E isso não é um erro do mundo, é o funcionamento dele. A brutalidade não é exceção, é a regra. A civilização é só uma camada fina, uma tinta frágil, tentando esconder algo que nunca foi embora. Você acorda, trabalha, fala, ri e acredita que isso é realidade. Mas isso não é realidade. Isso é anestesia, um acordo coletivo, para você não entrar em colapso. Porque se você enxergar de verdade, você não sustenta. Agora presta atenção nisso. O momento em que você para de acreditar que existe ordem, que existe justiça, que existe propósito, não é libertador. É vertigem, é queda, e ninguém quer cair. Então nós fizemos a única coisa possível. Nós criamos Deus. Não porque ele foi revelado, mas porque era necessário. Necessário para organizar o caos, para dar forma ao medo, para transformar o absurdo em explicação. Porque encarar a realidade sem isso quebra você. Então nós criamos um pai, alguém que observa, alguém que julga, alguém que promete que no final tudo vai fazer sentido. Mas aqui é onde você foi enganado, porque Deus não foi abandonado, ele foi substituído por algo mais rápido, mais concreto, mais sedutor: o ouro e o homem. O ouro te dá controle e o homem te dá importância, e juntos eles criaram a mentira perfeita, de que você entende o mundo, de que você tem poder, de que você não está à deriva, mas você está. Sempre esteve, e nada disso resolveu o problema, só escondeu, só adiou, só reorganizou o medo em uma forma que você consegue tolerar. Porque o vazio continua lá, esperando, e tudo que você chama de vida pode ser só um mecanismo para não encarar isso. E se for isso, então a pergunta não é mais filosófica, é direta. Você está vivendo ou só está evitando olhar? Você diz que não acredita em Deus. Mas isso não significa que você deixou de acreditar, só significa que você mudou de objeto. Porque não existe vazio. Se você tira um centro, outro ocupa. Sempre. Porque o problema nunca foi Deus, foi a necessidade. Necessidade de ordem, de sentido, de algo maior que segure o caos, sem você perceber. E isso não desaparece quando você abandona um nome, só muda de forma. Você não acredita em Deus? Então me responde com honestidade. Em quem você confia quando tudo começa a desmoronar? No Estado? Na ciência? No dinheiro? No número que aparece em sua tela? Porque isso aqui é o ponto que ninguém gosta de admitir. Você não vive sem fé. Você só não chama mais de fé. Porque confiança não é só lógica, é dependência. E dependência cria estrutura. E estrutura vira altar. E altar organiza comportamento. Você não chama de religião, mas funciona igual. Você consulta, você segue, você ajusta sua vida em função disso. E quando algo ameaça essa estrutura, você não analisa, você reage, defende, justifica, protege. Não porque pensou profundamente, mas porque precisa que aquilo continue sendo verdadeiro. Agora olhe o padrão. O ser humano não vive sem hierarquia, não vive sem referência, não vive sem algo acima ou à frente. Se você derrubar o altar da igreja, você constrói outro, e talvez mais rápido do que você imagina. No laboratório, no mercado, no próprio corpo. Você mede, compara, se posiciona e chama isso de evolução, mas no fundo é só uma nova forma de validação, status que não desaparece. Só muda de linguagem. Antes era virtude, agora é desempenho. Antes era santidade, agora é visibilidade. E tudo isso continua fazendo a mesma coisa, dizer quem importa e quem não importa. Agora vamos a um nível mais fundo. O iluminismo prometeu liberdade, prometeu razão, prometeu que, tirando Deus do centro, o homem pisaria em solo firme. Mas não foi isso que aconteceu. Nós não eliminamos a necessidade de acreditar, nós só trocamos o objeto. Saímos de uma promessa de céu para uma promessa de progresso. E isso parece mais racional, mas continua sendo uma promessa. Uma linha contínua, sempre melhorando, sempre avançando, sempre indo para algum lugar. Mas essa linha também é narrativa, porque o progresso não é uniforme. Não é neutro, não é inevitável. E quem controla essa narrativa também controla direção. É aqui que a coisa começa a incomodar de verdade.
porque colocamos o homem no centro. Mas o homem não é estável, não é neutro, não é puramente racional, ele é influenciado, reativo, contraditório, capaz de construir e destruir com a mesma facilidade. E mesmo assim, é nele que você deposita a ideia de ordem, de sentido, de solução. Então talvez o problema nunca tenha sido religião. Talvez tenha sido algo mais profundo. A incapacidade de existir sem precisar acreditar em alguma coisa. Porque quando não há garantia, quando não há promessa, quando não há explicação, o que sobra? É o mesmo vazio que você tenta evitar desde o início. É o que você chama de liberdade. E o que você chama de liberdade pode ser só isso. A troca de um sistema por outro, com nomes diferentes, mas com a mesma função. Te manter orientado, dentro de algo que você nunca controlou completamente. Agora, tira isso da filosofia e coloca no corpo. Porque aqui não é opinião, é funcionamento. Robert Sapolsky passou décadas olhando exatamente para isso. O que acontece antes de você dizer eu decidi? E a resposta não é confortável. Antes da consciência aparecer, o processo já começou. Não como hipótese, como medição. Circuitos ativaram, neurotransmissores dispararam, hormônios modulam a resposta. Milissegundos antes de você sentir que escolheu. O seu cérebro já inclinou a balança. E isso não começa naquele instante, começa muito antes. Níveis de glicose agora, qualidade do sono ontem, estresse acumulado na semana, aprendizados da infância, predisposições genéticas. Tudo isso converge numa direção, e quando essa direção atinge um limiar, a ação acontece. Depois vem a explicação. Eu quis, eu pensei, eu escolhi, mas repara na ordem. O corpo prepara, o cérebro inicia, a consciência interpreta. Você não começa o processo, você só toma consciência do final dele. E isso muda tudo. Você reage ao que já foi iniciado e chama isso de decisão. Agora olha o que isso faz com a ideia do eu. Se tudo isso atravessa você, antes de você perceber, então o eu não é um centro, é um resultado, um processo, um fluxo contínuo, atravessando por corpo, história e contexto, o tempo todo, sem exceção. Agora leva isso um passo além. Se comportamento segue padrão, ele pode ser antecipado. Se pode ser antecipado, pode ser influenciado, pode ser direcionado. E é aqui que a engrenagem fecha. Ambientes são desenhados, estímulos são repetidos, recompensas são calibradas. Nada disso precisa te obrigar, só precisa te empurrar na direção mais provável. E isso é o suficiente, porque você não escolhe no vazio, você escolhe dentro de um caminho que já foi preparado. E quanto mais você repete esse caminho, mais ele se fortalece. Preferências não surgem do nada, elas são moldadas, refinadas, reforçadas até parecerem naturais. E quando parecem naturais, você para de questionar. E quando você para de questionar, o sistema não precisa mais te convencer. Agora a pergunta muda. Não é mais o que eu quero, é de onde isso veio. Porque se suas decisões nascem de processos que você não inicia, e seus padrões podem ser antecipados, e seus comportamentos podem ser direcionados, então me responde, o que exatamente você controla? E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. O eu não desaparece, mas ele também não manda. E isso muda tudo. Agora junta tudo. Se decisões não nascem do nada, se comportamento segue padrões, se sistemas são construídos para direcionar esses padrões, então existe uma consequência que você não evita, só adia. Quando a base é frágil, a estrutura cobra, sempre cobra. Não importa o quanto você decore, não importa o quanto você sustente a aparência, uma hora o peso encontra um jeito de aparecer. E hoje, o centro dessa estrutura não é mais Deus, não é uma ordem externa, é você. Ou melhor, a ideia que você construiu de você. Um eu que precisa ser visto, validado, confirmado o tempo todo. Imagem, status, performance, aprovação. E isso parece normal, mas não é sustentável, porque o ego não se sustenta sozinho. Ele precisa de retorno constante, confirmação constante, comparação constante. E quando isso falha, mesmo que por um pouco, a estrutura treme. Agora olha ao seu redor. Sem filtro. O cansaço que não passa, a sensação de estar sempre atrasado, a dificuldade de se concentrar, a irritação que surge sem motivo claro, isso não é exceção, é padrão. E você sabe disso, porque você sente isso. Não é só individual, é coletivo. Reações mais frágeis, mais rápidas, mais descartáveis, mais estímulo, mais comparação, mais ruído. E ao mesmo tempo, menos sentido. Quando a estrutura exige mais do que você consegue sustentar,
entrega menos do que promete, o sistema começa a consumir você. Não de uma vez, mas aos poucos. E o problema é que isso não parece colapso, parece rotina. Você continua funcionando, mas com menos energia, menos foco, menos clareza, até que isso vira normal. E quando vira normal, você para de perceber. Agora entende uma coisa, isso não é punição, não é castigo, não é destino, é consequência, direta, previsível, inevitável. Se você constrói sobre uma base instável, o problema não é se vai ceder, é quando e como. O fogo que consome uma casa de palha não tem intenção, só condição. Material encontra ambiente e o resultado acontece. E talvez seja isso que está incomodando. Não é algo que esteja chegando, é aquilo que já está acontecendo. A fricção aumenta, as condições aparecem. O que antes você ignorava agora começa a pesar. E nesse ponto, duas coisas começam ao mesmo tempo. Você tenta sustentar ainda mais, ou começa a perceber que não dá mais. E isso assusta, porque não é só um sistema que balança, é você. Você perde referência, perde previsibilidade, perde a sensação de controle. E sem isso, não sobra a resposta pronta, só adaptação. Então a pergunta muda, não é mais isso vai acontecer, porque já está acontecendo. A pergunta é, o que você faz quando aquilo que sustentava a sua percepção de estabilidade para de funcionar? Porque o colapso mais difícil não é o de fora, é o de dentro. Quando aquilo que você usava para entender o mundo já não explica mais nada, é exatamente aqui que a maioria para. Porque continuar exige mais do que reação, exige ajuste, e ajuste não é confortável. Então agora, acabou. Não tem mais argumento, não tem mais explicação, só tem você. E o que você faz com isso? Você pode fechar esse vídeo, respirar e voltar exatamente para o mesmo lugar. Voltar a repetir, voltar a reagir, voltar a fingir que ainda está no controle. E ninguém vai te impedir, porque é isso que a maioria faz. Ou você pode aceitar que aquilo que você chama de controle talvez nunca tenha sido seu. Aceitar que a lucidez não conforta, lucidez expõe. E depois que expõe, não volta atrás. Porque depois que você vê, não dá mais para não ver. É exatamente aqui que quase todo mundo recua. Não porque não entendeu, mas porque não suportou continuar olhando. Agora escuta com atenção. Isso aqui não é sobre mim, nunca foi. Isso aqui é sobre você sustentar algo que o mundo inteiro tenta fazer você esquecer todos os dias, o tempo todo. Distração, ruído, estímulo, tudo calibrado para te puxar de volta pro automático. E se você não cria um ponto de retorno, você volta, sempre volta. E é por isso que isso existe, não como entretenimento, mas como lembrança constante, incômoda, impossível de ignorar depois que você entra. Não se inscreva para me ajudar. Se inscreva porque você precisa ser lembrado. Lembrado de que aquilo que parece natural foi construído. Lembrado de que aquilo que você chama de escolha pode ser condução. Lembrando de que, se você relaxa, você volta a dormir. Agora presta atenção nisso. Se esse vídeo te atravessou, o livro vai mais fundo, muito mais. Ame antes que esteja morto não é continuação, é confronto. Não foi escrito para te ensinar, foi escrito para te expor, para desmoronar tudo aquilo que você usa, para não encarar o que está ali. Não tem conforto, não tem resposta pronta, só verdade, sem filtro. Você não precisa ler, mas se entrar, entra sabendo. Você não sai igual. O link tá na descrição. Agora, não tem mais meio termo. Ou você volta pro automático, ou você sustenta isso, observando, questionando, ajustando. Porque uma vez que você vê, não dá mais para desver. Siga o corro e não deixe isso morrer.